Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui comendo uma broazinha que eu trouxe lá de Cumaru, a cidade lá do Agreste, onde eu estava esse final de semana, na casa de uns irmãos em Cristo Jesus, onde também a consideração como família, o respeito, a amizade que nós adquirimos pela graça do Senhor Jesus. E eu estava ontem, esse final de semana lá em Cumaru, aí eu trouxe umas broazinhas, muito gostosa de lá. Estou aqui me alimentando, mas você já percebeu que também de lado tem o alimento do céu? Vamos lá. Eu tenho que alimentar o corpo com o alimento físico para o corpo, mas eu não posso deixar de me alimentar espiritualmente, o alimento da alma, a palavra de Deus. E eu quero agora aproveitar e levar para você uma orientação muito importante, para você ficar atento, ser prudente, analisar as coisas, não se deixar levar que nem menino pelos homens fraudulentos que enganam, que mostram para o povo um bocado de coisa que é de Deus e nada é de Deus. Os homens que estão por aí arrastando multidões para o anátema, como se fosse homem de Deus por aí, não é? As pessoas hoje não querem saber mais da palavra para conhecer o que é de Deus. As pessoas hoje buscam homens de Deus. A visão do povo não é nas Escrituras. Jesus manda a gente examinar as Escrituras, porque ela testifica dele. O povo hoje não. O povo hoje vai atrás dos homens, dos profetas, dos ungidos, dos pastores, dos mestres. O povo hoje vai atrás disso. Jesus nunca disse a ninguém: vá buscar saber com o guru, com o mestre, vá procurar com o professor, o líder, não. Jesus dizia: Escrituras, examine para não errar. Vocês têm que buscar nela, porque elas testificam de mim. As Escrituras. O cristão, para a vida de fé em Deus permanecer mantida, firme e firmada em Deus, ele não vai conseguir viver uma vida de fé com Deus firme por meio de penitências, sacrifícios religiosos, cultos, obrigações, trabalho religioso. Não. Jesus não deixou essa direção, esse princípio para o cristão viver. O cristão foi livre disso. O cristão em Cristo, o cristão, discípulo de Cristo, ele é livre desses fardos, desses sacrifícios, desses rituais, dessas obrigações religiosas. O que o cristão precisa para manter a vida dele de fé em Deus acesa e viva é buscar se alimentar na palavra, o conhecimento dela. E muitos não estão fazendo isso. Estão mais preocupados com vida de igreja, culto dentro de igreja, ritual e sacrifício e obra religiosa de igreja. Estão mais preocupados em se manter na formalidade de igreja, viver os usos e costumes e a religiosidade de igreja, como se isso fosse o combustível da vida deles em comunhão com Deus. Ei, se tu não estiver aqui, se alimentando, buscando conhecimento, andando com entendimento aqui, toda a tua vida de sacrifício religioso é vã. É de tolo, irmão. Tem que se alimentar. Eu estou me alimentando aqui com alimento físico, para o corpo físico, uma broazinha que eu trouxe de Cumaru, mas eu também não deixo de me alimentar. É todo dia, o dia todo, toda hora. A palavra está me alimentando no meu interior. É a palavra, o alimento da alma. Para a vida com Deus, o homem está firme, não adoecer, não enfraquecer e nem morrer. O homem precisa do alimento que é a palavra de Deus. E o povo não está priorizando, né? Quantos estão mortos, doentes, perdidos, afastados, sem vida com Deus, por falta do conhecimento, separados de Deus por o entendimento corrompido, não estão no entendimento da verdade do Evangelho, estão presos, sendo negócio dos homens, vivendo fardos religiosos de obrigações, de meta, de cumprir, de estar praticando sacrifício, penitência, flagelos religiosos. Por quê? Porque estão perdidos do alimento, não têm a direção, não têm a luz, não têm a vida com Deus, não têm vida com Deus dentro de igreja, vivendo culto de manhã, de tarde, de noite, não tem vida com Deus em culto de campanha, de marcha, de voto, de pacto, não tem vida com Deus em culto de consagração, de vigília, em culto de unção, culto de avivamento. Vida com Deus é a palavra, é a palavra, é a palavra. Você tem que alimentar, se alimentar, se alimentar.
Conhecer, prosseguir em conhecer, para manter a vida com Deus no entendimento, andando com Ele, porque sem isso aqui, todos estão perdidos e mortos. E eu quero aqui mostrar para vocês algo. Eu estava conversando com uma pessoa, olha, eu não defendo a postura. Você quer se vestir bem, se vista. Você quer guardar usos e costumes da tua religião, guarde. Eu não critico ninguém por isso. Você quer usar uma bermuda, use. Quer usar uma calça, use. Quer viver com a vida de manhã, de tarde, de noite, com a roupa da cabeça aos pés, viva. O que eu digo é, não julgue ninguém por isso. Você que usa isso ou aquilo, não julgue quem não use. Não julgue quem não vive como você na religião. Não julgue ninguém pelos seus princípios religiosos, pela sua vida religiosa, pelos seus usos e costumes da sua religião, pela tradição da sua religião. Não julgue ninguém pelo comer ou pelo beber. Não julgue ninguém pela aparência. O povo hoje está mais preocupado com usos e costumes do que santificar a vida na palavra aqui no meu interior, guardando a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. É isso que a palavra diz. É isso que nós temos que guardar, irmãos. É a palavra aqui no nosso interior, para não pecar contra Deus. Tem muita gente mais preocupada com a formalidade, com a vida dos usos e costumes, com a vida dentro da aparência religiosa, para se manter naquela aparência. Olha o que Jesus vai dizer. Eu vou dizer aqui o que eu quero levar para você. Olha, Mateus capítulo 23. Olha o que Jesus vai falar a partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão, dizendo aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Essa cadeira de Moisés era uma cadeira almejada por todos. Era a cadeira de posição no meio do povo. Jesus vai dizer no versículo 2: observai-o, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não proceda conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Eles pregavam a palavra, mas não praticavam. Eles viviam contrário ao que a palavra orientava. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 4. Pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem no ombro dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aí Jesus vai dizer: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. É ou não é o que acontece hoje? O povo não está atrás de fazer a obra de Deus por amor, por fazer, não. Eles querem fazer se tiver visão para ele. Eles querem holofote. Eles querem mídia. Eles querem plateia. Eles querem o povo lá, glória, aleluia. Eles querem ser visto. Eles querem holofote. E é o que o povo está dando a eles aí, né? Eles estão tendo pelo povo. Fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falictérios e alargam franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas sinagogas e as primeiras cadeiras. Eles se vestem muito bonito. Aquela roupa que chama a atenção do povo, se impressiona, porque a roupa sacerdotal tinha um bocado de adereço, eles se vestiam e queriam sentar nos melhores lugares, nos primeiros lugares. Para que isso? Para poder se exaltar diante do povo. O homem quer posição. Diante de Deus, você tem que ser servo, não é senhor. Diante de Deus, você tem que servir, não é ser servido. Diante de Deus, você tem que estar no desconforto, não é no conforto. Mas esses homens aqui, os fariseus e os escribas, que eram mestres, líderes religiosos em Israel, para o judeu, eles queriam impressionar os homens com a aparência. Eles estavam preocupados nos primeiros lugares. Isso acontece hoje, irmão. É tanta gente aí, né, se gloriando. Eita, recebi a unção pastoral. De quem? De Deus, não. Essa unção pastoral que tu recebeu tem nada a ver no reino de Deus. Isso aí é no mundo mentiroso que vocês vivem entre vocês. Um buscando a glória do outro. Glória de Deus aí não tem, não.
Os homens hoje tudo soberbo, arrogante, buscando posição, porque eu fui consagrado a pastor, recebi o chamado, a vocação, fui consagrado, recebi a unção pastoral, o ministério pastoral. De quem, irmão? De quem? Olha a tua vida, olha o que tu está ensinando para o povo, olha o que tu entende, olha o que tu está buscando, tem nada a ver com o reino de Deus. A tua busca é pelas coisas e a glória desse mundo. A tua vida não está presa com Cristo lá no céu, está presa às coisas da terra. Tanto é que tu almeja tanto uma posição aqui na terra, dentro de um sistema religioso que tu está buscando. Olha o que tu está vivendo, irmão. Tem direção nenhuma para Cristo. Tu vai ensinar o que ao povo? É só posição para poder se engrandecer e dizer, eu sou pastor. Porque nesse mundo mentiroso de Deus chamado evangélico, as pessoas receberam a influência de Satanás para buscar posição, para ser maior uma da outra, para querer destaque. Estão atrás de púlpito, de destaque. E Jesus vai dizer aqui, esses religiosos aqui no tempo de Jesus, os escribas e fariseus, hoje tem muita gente se comportando assim, viu? Jesus vai dizer, eles buscam os primeiros lugares, eles colocam as roupas, as vestes, para impressionar os homens. Bom dia. Para impressionar os homens, eles colocam as suas vestes. Olha o que Jesus vai dizer. Amam os primeiros lugares nas ceias. Olha, nas ceias. Essa ceia aqui, eu quero dizer para você que essa ceia aqui, que eles amavam o primeiro lugar, não é a ceia que hoje o povo celebra dentro das igrejas evangélicas não, tá? Porque essa ceia da igreja evangélica não tem nada a ver com a ceia do judeu e nem com a ceia que Jesus tomou com os apóstolos e nem com a ceia que Paulo fala aos Coríntios lá, tá bom? Vou entrar nesse mérito não. Então olha o que Jesus vai dizer no versículo 6 de Mateus 23. Amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga. Posição, irmão. Eles estavam atrás de posição, eles queriam aparecer, eles não estavam nem aí para o reino de Deus. E as saudações nas praças. E querem ser chamados pelos homens de mestre, rabi. Ó, eu sou pastor, eu sou homem de Deus, eu sou ungido. É ou não é que o povo quer ser chamado hoje? Olha o que Jesus vai dizer ainda. Dá uma lidinha aí, Mateus capítulo 23, todinho. Tu vai ver Jesus repreendendo, condenando, reprovando os religiosos. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Jesus vai dizer, assim a vocês, religiosos, anátemas, sepulcro caiado, raça de víbora. Vocês exteriormente parece justo aos homens. Vocês impressionam os homens. Não tem que se vestir como homem de Deus. Como é que o homem de Deus se veste? Qual é o padrão que Jesus deixou? Não. Você tem que se vestir assim, assim, assim. Você, para ser homem de Deus, tem que usar calça, paletó, gravata. Você, mulher, para ser homem de Deus, tem que estar vestindo uma saia até os pés, assim, assim. Quem disse isso? Quem coloca isso é esse mundo mentiroso. Que a religião leva vocês a viver dentro dele como se fosse de Deus. Não, tem que se vestir assim. O homem de Deus tem que apresentar. O homem de Deus tem que ter um coração puro, tem que ser verdadeiro. Não tem que guardar raiva, rancor, nem ódio. Tem que ser simples. O homem de Deus tem que ser amigável. Tem que ser uma pessoa que respeite todos, que honre as pessoas. É isso. O que Deus quer do homem de Deus é isso. Não é que ele vista uma roupa para impressionar os homens, não. É com atitude, é com caráter. Roupa não define o caráter de ninguém. Tem muita gente bonitinho com um caráter pior do que a lama do porco. Jesus vai dizer, vocês impressionam sim. Vocês impressionam os homens exteriormente. Mas o interior de vocês está podre. O interior de vocês está podre. Deus, ele contempla o interior. Está pensando que você vai chegar a Deus porque usou paletó, gravata, camisa, calça, porque era religioso, botava a Bíblia debaixo do braço.
Tu bota a Bíblia aqui, ó, mas ela não está aqui. O problema é esse. A Bíblia não é para estar aqui não, ó. A Bíblia é para estar aqui, no meu viver, mudar o meu interior, mudar minhas ações, emoções, sentimentos, ressentimentos, atitudes, interior. A Bíblia tem que trabalhar aqui, não é ir aqui não para a formalidade religiosa de igreja não. Aí o cara vai dizer, não, mas homem de Deus tem que andar de calça. Não, meu irmão. O homem de Deus não se define pela roupa, não. Se define pelo caráter, pelo comportamento, onde ele chega. Se define pela atitude dele diante da situação. O homem de Deus se define por isso. Não é por roupa, não. Por roupa, o mundo se veste muito bem. Político, artista, religioso, jogador de futebol, todo mundo se veste bem. Todos os religiosos se vestem bem. Isso não é identificação de que são de Deus. A identificação de quem é de Deus não é ser religioso. Não é viver dentro da formalidade religiosa. Não é ser dessa nem daquela religião. A identificação de quem é de Deus é o entendimento transformado no conhecimento do Evangelho. Então Jesus vai reprovar os religiosos aqui, irmão. Mateus capítulo 23, dá uma lidinha ali. É o capítulo todinho Jesus repreendendo religiosos. Lá no tempo dele, se Jesus estivesse hoje, nesse tempo aqui presente que nós estamos vivendo, Jesus ia repreender esse sistema religioso evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Jesus ia repreender do mesmo jeito ou pior, irmão. Jesus não chamou sepulcro caiado, raça de víbora, o pecador que não era religioso, não. Jesus tratou assim os religiosos, principalmente os líderes das religiões, que levou o povo a viver o anátema. Jesus nunca chamou uma prostituta de hipócrita. Jesus nunca chamou um ladrão de raça de víbora. Jesus nunca chamou um malfeitor de sepulcro caiado. Agora, o irreligioso, ele deu forte, porque se tem uma raça mais hipócrita, é o irreligioso. Eles querem impressionar a Deus pela aparência, estão perdidos. Por isso que eu digo, a maioria das pessoas que vão para o inferno, que vão se perder, são irreligiosos. Por quê? Porque eles vivem a aparência. Eles não são verdadeiros. Eles não são aquilo que mostra. Eles não têm o coração verdadeiramente com o temor de Deus. Eles vivem para impressionar o povo que está junto dele, com a roupa, com o comportamento de santo, mas dentro dele está tão afastado de Deus quanto os outros. Não tem, irmão. Não tem. Vamos se preocupar com o nosso interior, ser verdadeiro com as pessoas, considerar as pessoas, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não ser hipócrita, não ser fingido. Vamos respeitar as pessoas, ela seja o que for. Vamos respeitar, vamos honrar, vamos ser amigo verdadeiro. Nós temos que ter o caráter, não é do pastor, do papa nem do padre. Nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. O povo está querendo imitar os seus líderes religiosos. A maioria desses líderes... Olha, vê só, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A maioria desses homens que se vestem bonito, que têm títulos de que são de Deus, são por esses que o nome do Senhor é mais escandalizado. Que o Evangelho é mais rejeitado pelo povo. Por esses líderes que estão bonitinho, engravatado, empacotado, como um homem de Deus aí na mídia, nos púlpitos, são esses que escandalizam o Evangelho de Cristo Jesus. Os maiores inimigos do Evangelho de Cristo Jesus são esses líderes religiosos, que formam no povo uma vida aparente, que leva o povo escravo de prática religiosa, que priva o povo da verdade, que escraviza o povo em obra e sacrifício de tolo dentro de igreja, que leva o povo a viver uma dependência não de Deus, em Cristo, mas de igreja, por eles. Os maiores inimigos do Evangelho são esses líderes que estão criando heresia, doutrina de demônios, pregando para o povo uma submissão a eles, não a Cristo, levando povos a ser escravo de uma vida devota, entregue, priorizando, se dedicando, consagrando para um sistema religioso, não para Deus, com o próximo. A nossa vida para Deus tem que ser vivida com o próximo. Não é dentro de uma instituição igreja. Não é dedicada à obra de igreja. É dedicado ao povo, às pessoas. Levando para o povo a obra de Deus. Não é fazendo obra de igreja. A nossa vida tem que estar dedicada ao Senhor.
em viver, guardar e praticar a palavra dele. E como você vai praticar a palavra do Senhor se você não conhece? Você não conhece o que Jesus ensinou. Você conhece e está sendo ensinado no que o teu pastor ensina, que não é o que Jesus ensina. O teu pastor não está te pregando a doutrina de Cristo. O teu líder religioso não está te formando um discípulo de Cristo. Você que está sendo formado por esses líderes dentro das religiões, você está sendo discípulo das religiões. Quem é católico é discípulo do catolicismo romano, pelos líderes. Quem é evangélico é discípulo do sistema religioso evangélico, pelos líderes. Quem é mormon é discípulo do sistema religioso dos mormons. Quem é espírita é discípulo do sistema religioso espírita. Quem é cristão é discípulo de Cristo, guiado, submisso, seguindo, praticando e vivendo de fé e esperança, olhando para Cristo. É o alvo, é o guia, é o nosso Salvador. Ser cristão é isso, hein? Jesus não mandou ninguém crer nele e se filiar a nenhuma religião para viver dentro da ordenança, do domínio, da autoridade dos líderes, preso a fardos pesados de obrigações religiosas, cumprir proibições, usos e costumes, metas, formalidades. Não. O cristão não foi chamado para isso. Então, cuidado. Amém? Seja crente em Jesus. Não crente de igrejas evangélicas, nem de nenhuma religião. Seja cristão, crente em Jesus, sendo livre e liberto para a vida verdadeira em Deus, salvo, convicto e firmado nele, pelo conhecimento da verdade que liberta. Amém?